medir o pezinho do seu bebê? Vou te apresentar duas opções. Primeira, você vai precisar de uma régua e de um livro ou um caderno. Segunda opção, você vai precisar imprimir a tabela de medidas da Noé. Por que é importante a gente medir quando a criança está em pé? Porque quando ela está em pezinha, toda a pressão, o peso do corpo está pressionando o pezinho no chão. Então os dedinhos não ficam tortinhos, dobradinhos, eles vão ficar mais esticadinhos. E aí você tem a medida correta do pezinho. Quando você for medir ou sentada ou deitada, é aí que você vai precisar do livro ou do caderno. Por quê? Porque a gente vai simular a pressão do pezinho aqui, para que você consiga esticar esses dedinhos e ter realmente a medida certa do pezinho, tá bom? Então vamos lá primeiro. Importante, a medida da Noé é pelo meio do pezinho. A gente mede a linha central do pezinho. Essa linha central é a medida do pezinho do seu bebê. Não é assim, direcionada na lateral pro dedão, e nem assim, tá bem? Ela é aqui, ó, na linha central do pezinho. Então, quando a criança estiver em pezinha, você vai colocar a régua embaixo do pezinho. O pezinho vai pisar nessa régua e assim você vai ter a medida, colocando o meio da régua, ó, entre os dois dedinhos e o meio da régua lá atrás, no meio do calcanhar. Quando você estiver com a criança deitadinha ou dormindo, você vai precisar do caderno, a régua você vai colocar aqui e vai pressionar o dedinho, o pezinho, posicionado também na linha central da régua, tá bem? Ah, mas como que eu sei onde termina o calcanhar da criança? Isso é realmente bastante difícil da gente entender, porque se a gente começa um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, 5 milímetros que seja, é uma grande diferença para um pezinho de um neném. Então uma opção, uma dica também, é quando você for medir, você pegar um papel qualquer, dobrar ele e prestar atenção nessa medida 90 graus. Então, você apoia o pezinho da criança e encosta o calcanhar nessa medida aqui 90 graus. Pega uma caneta, qualquer coisa que você tenha e marca os dois dedinhos da criança aqui, onde o dedinho ficou, o meio do dedinho. E daí depois você consegue medir a dobra do papel até aonde você marcou dos dedinhos. Ficou fácil agora? A segunda forma é com a tabela de medidas da Noé. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar a linha para a gente saber onde inicia o calcanhar, tá bem? Pronto, a gente tem aqui exatamente a dobra dessa linha. Então nós vamos pegar o pezinho da criança, eu tô aqui com uma forminha para simular esse pezinho, a gente vai encostar ele aqui com o papel 90 graus e vamos saber até aonde esse pezinho vai. Como é essa forminha do Noé 18 e 19, você vai ver que ele está aqui no limite do 18 e 19. Se sua criança estiver no limite, e quando a gente fala no limite os dedinhos estão em cima da linha, você vai comprar o 20 e 21. Se o dedinho estiver um pouquinho para trás, 5 milímetros que seja, você precisa comprar o 18 e 19. Por quê? Porque o espaço que está maior não são só esses 5 milímetros até chegar na linha do 18 e 19, e sim esses 5 milímetros mais todo esse espaço do 20 e 21. É simples a gente pensar, por exemplo, que se a gente calça 37, a gente não compra um sapato nem 38 nem 39 pra gente porque não é confortável. Então a mesma coisa para o nosso bebê. A gente não deve comprar um sapatinho maior. O espaço saudável não é maior do que 2 numerações. Por isso que o Noé tem uma medida dupla, já prevendo que o pezinho cresce e já prevendo também uma duração maior no pezinho, né? Então,
Se o pezinho passou daqui, a gente já vai para uma outra numeração. Uma coisa muito importante é você conferir com uma régua que você tenha em casa as medidas da reguinha impressa. Por quê? Porque a impressora pode ter ajustado a página e aí o tamanho que vai estar aqui não corresponde ao tamanho real. Então pegue uma régua e confira se 1 centímetro é 1 centímetro mesmo. Olha como nesse caso aqui está certinho, certinho. Então quer dizer que você pode confiar que essa medidinha está certa. Tá bem?